Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Amanda Lorena. Hoje eu estou aqui como apresentadora do podcast Fala Estudante, que é em parceria à Secretaria de Educação de São Sebastião e o projeto Jovens em Ação. E eu estou aqui com duas professoras mais que especiais no dia de hoje. Professoras, se apresentem, por favor. Olá, boa noite. Eu sou a professora Viviana Ribeiro. Eu sou professora lá do Joana Alves dos Reis, na Costa Norte de Fundium. Estou na educação especial desde 2012 e estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando a minha prática com vocês. Boa noite, eu sou a professora Emiliana Sanches, também trabalho lá na Costa Norte, sou vizinha da Vivi, trabalho na escola Cíntia Cliquet, que é uma escola de Fundi 2, com alunos de 6º ao 9º ano. Que legal, professoras. Eu gostaria de perguntar para vocês, que eu sou muito curiosa nessa questão de como veio essa vontade de vocês de trabalhar com o que vocês trabalham hoje, como professoras, atendendo crianças de educação especial, essas coisas assim, como é que é? Bom, trabalhar com a educação especial é um grande desafio, né? E aí você perguntou como que veio essa vontade. A vontade vem junto com o desafio, na verdade, né? Porque quando você se depara com um público diferente, né? Vamos colocar assim, você tem que pensar que você também vai ter que ser diferente. Então, a vontade ela tem que existir desde o início que você assume esse compromisso. E trabalhar com a educação especial é assim, aprender todos os dias para ensinar. Já começa assim, né? E é uma questão assim de amor mesmo, amor ao próximo e entender que a inclusão ela tem que acontecer para todos. Isso mesmo. Para mim começou bem cedo, né? Quando eu estudava ainda adolescente, uma professora minha, ela começou a me arrumar assim alguns alunos para eu ajudar. E eu não imaginava que isso ia ser minha profissão no futuro, né? Mas assim, dos 10 anos, comecei bem cedo, dos 10 anos até entrar na faculdade depois. Minha casa vivia cheia de alunos que eu ajudava, né? Ajudava, ensinava, fazia o que eu podia ali, né? Eu estudava num colégio público. A gente não tinha assim muito recurso, né? Então foi uma forma dessa professora que foi uma super professora que marcou a minha vida, né? Ela de me ajudar. Então ela arrumava esses alunos e acabou assim direcionando a minha vida sem querer. E no meu caso, né? Foi um desafio muito grande mesmo, porque naquele momento, né? Eu estava afastada por conta de um problema vocal, né? E aí eu recebi o convite, assim que eu voltei para atuar na sala de aula, da supervisora na época, em 2012. E eu achava que eu não tinha vocação nenhuma para trabalhar com a educação especial, porque a minha especialização estava na alfabetização. Então, como que eu ia conseguir alfabetizar uma criança especial, né? Então, assim, eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, eu não vou conseguir. E aí eu estou aqui até hoje, acho que eu não consigo mais fazer outra coisa, a não ser trabalhar com esses alunos. Então, você disse sobre desafios. Então, você acha que teve mais algum desafio nessa sua jornada nesse quesito de trabalhar com essas pessoas especiais? Sim, porque quando você vai para uma sala, né, uma sala de recursos, quando você recebe a sua lista de alunos, você não recebe aquela lista de alunos padronizada, né, tipo só uma determinada deficiência, vamos colocar assim. Mas você recebe uma diferença muito grande entre as crianças, né, que no meu caso é Fundi 1, e você tem que pensar nessa criança como sujeito único, não tem outra forma de você pensar, né? E aí você tem que estar lidando com um ensino que ele vai ser realmente direcionado e individualizado. Então, esse foi o maior desafio, entender as diferenças que existiam na sala, né? Porque, a princípio, acho que a maior dificuldade para nós, enquanto profissionais, quando chega na sala, é entender esse indivíduo, né?
essa criança ou esse adolescente e direcionar uma intervenção assertiva para ele. Sim. No caso na minha realidade, né, que eu trabalho com adolescentes. Então, estou nessa escola desde 2014. E o meu concurso na prefeitura foi para trabalhar com a educação infantil. Então, depois passei um período como psicopedagoga, já trabalhando com as diferenças, né? Mas, assim, nunca me imaginei trabalhando com adolescente, não sabia que eu sabia falar com adolescente. E quando eu cheguei na escola Cíntia, eu me assustei com o tamanho deles. Falei, caramba, né? O que eu vou fazer aqui? Mas aí aconteceu uma coisa muito legal, porque, assim, o Funde 2 tem aquele fenômeno, né? Que vocês gostam, os professores, nem tanto, da aula vaga. Né? E aí a gente sempre gostou de fazer um trabalho assim com a porta aberta, né? Então um dia um aluno passando me viu jogando xadrez com um dos alunos do quadro do EAP e ele ficou lá olhando, né? Aí eu convidei para entrar, falei, você quer jogar? Quer entrar? Aí ele falou assim, eu não sabia que vocês faziam esse tipo de atividade aqui, né? Como quem diz assim, eu não sabia que vocês faziam uma atividade assim legal, inteligente, dentro de um espaço que é de pessoas que têm dificuldades. Aí eu falei, não, a gente joga xadrez sim, ele joga muito bem, inclusive, meu aluno. E ele, ali, orientei aquele momento, dei a oportunidade dos dois se conhecerem e acabaram ficando amigos. E esse aluno meu, depois me agradeceu, falou assim, professora, obrigada, eu nunca tinha conversado com um garoto descolado antes. Falei, é mesmo? Como assim descolado? Descolado, que não é do EAP, assim, porque antes só tinha as tribos bem divididas na escola, EAP com EAP, descolado com descolado, o atleta com atleta, sabe aquela coisa que a gente vê em série? Então... E hoje não. Hoje a gente já conseguiu fazer uma bela mistura. A gente desenvolve um trabalho lá meio que em parceria, né? Sim. Na Costa Norte. Então eu começo com alguns projetos, né, no Funde 1, e a maioria dos alunos vão para o Cíntia, Cliquet. Sim. E quando chega lá, a Emiliana dá continuidade e incrementa outros projetos. Isso mesmo. Então, assim, uma fala dela que eu acho super importante é essa porta aberta, né? Mesma coisa lá no Joana Alves dos Reis, quando eu cheguei também era assim. A sala era somente para as crianças que eram elegíveis para o EAP. Só que eu comecei a ter uma outra postura com relação à educação especial, né? Eu trabalho com a educação naturalista. Então, minha primeira observação foi entender como que essas crianças aprendem. E, para isso, eu preciso entender como ela aprende no ambiente. Então, eu levava para a horta, eu criei uma horta na escola que não tinha na época. Então, eu levava para a horta, eu levava para o pátio, eu levava para a quadra, para ver quais eram, e até hoje é assim, né? Quais eram os comportamentos que ela emitia para mim, para então traçar aí um plano de trabalho. Então, assim surgiram vários projetos, o projeto da horta, o projeto da coruja, né? Que tem uma trajetória ali, uma rotatória, na Costa Norte, onde tem um ninho de coruja buraqueira. Então, eu uso esse ninho como um trabalho de meio ambiente, para estar ali, né, levando as crianças para ter contato. Né? Então, esses projetos, eles acabam trazendo a realidade da comunidade para próximo da escola. Né? Posso fazer uma pergunta? Você citou sobre educação naturalista, só que eu nunca ouvi falar. Sobre o que como que funciona esse tipo de educação naturalista? Então, a educação naturalista, né, é uma educação que faz com que a criança ela aprenda, né, a viver em sociedade. Então, ela vai entender como que é a sua atuação dentro de um supermercado, numa festa de aniversário. Então, assim, a gente vai tentando trazer a realidade para a criança, como ela vive. E aí, trazer essa mudança de comportamento dela, estou falando de uma forma bem generalizada, né? Para ela conseguir atuar primeiramente nas funções sociais. Então, o que é a inclusão? É eu conseguir estar, né, dentro do meio como um todo. Eu não posso estar vivendo somente o comportamento que eu trouxe como deficiência ou como inadequado.
Mas, assim, qual é o papel da escola nesse sentido, né? Entender o comportamento, como eu falei, esse comportamento natural dela, né, que ela traz. E aí nós traçamos ações para que esses comportamentos sejam trocados para que ela viva melhor em sociedade, vamos dizer assim, tá? É bem ampla essa conversa, a gente teria que ter bastante tempo para falar sobre isso, né? Mas é isso, então, vivenciar, trazer tudo pela vivência da criança, observar como ela age no ambiente natural, seja na escola, seja na casa dela, então, onde existem as parcerias com a família, né, em vários segmentos, e aí, em cima desses comportamentos que a gente vai estar trabalhando, né, as intervenções. A professora Emiliana, como a professora Viviana tinha dito anteriormente, ela citou sobre os métodos que ela usa com os alunos dela. Eu queria saber que métodos você usa, como funciona o trabalho com os seus alunos lá no Cíntia. Sim, bom, a gente, o público adolescente, né, ele é bem desafiador, né, traz assim as questões que são próprias da deficiência, mas que também tem as questões da adolescência, porque não é um período simples, né? Então, assim, a primeira coisa que eu quero fazer com o meu trabalho na escola é assim, propor uma cultura de escola inclusiva. Então, a gente começou a pensar nisso, assim, que teria que mexer com a escola como um todo. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente propôs dentro da escola foi o trabalho com os projetos, né, que eu já disse, de portas abertas, e chegando na escola, a gente já tinha uma oportunidade riquíssima de trabalho, né, que eram os 4 alunos surdos que tinha lá. Cheguei, né, primeiro ano trabalhando com adolescentes, já dou de cara com 4 alunos surdos, sem saber absolutamente nada de Libras. Então, assim, foi assim, um momento bem enriquecedor para mim, porque esses alunos, eles me obrigaram a correr atrás de muitas coisas, né, a correr atrás, eles tinham vontade de conversar com as pessoas, de serem, né, entendidos, compreendidos, sem ter a dependência de um intérprete para fazer tudo, né, porque você imagina, vai comprar um pão, precisa do intérprete, vai pedir uma coisa para o professor, precisa do intérprete, pedir para ir no banheiro, precisa do intérprete. Então, eles tinham muito desejo de compartilhar as vivências deles sem isso. Aí a gente começou a organizar a primeira, assim, o coral de Libras, que já era uma atividade que tinha na escola, com pouquinhos alunos, né, com a intérprete que tinha, mas depois, na troca, veio um outro profissional que nunca tinha trabalhado, todo mundo se uniu, e hoje a gente tem um projeto aí com mais de 10 anos, né, e que, assim, pelo menos o Cíntia é uma escola gigantesca, tem 1000 alunos, e metade da escola já passou por alguma atividade dentro desse coral de Libras. Então, assim, ali eles aprendem a conviver, eles aprendem a interagir, eles aprendem a interpretar, eles aprendem a questão mesmo assim, das expressões, né? Porque Libras é uma língua, né, que tem que é bem diferente, então precisa das expressões faciais. Então todo esse estudo, né, precisa ter uma interpretação da música para poder fazer. Então isso tudo enriquece bastante o nosso dia a dia. A gente consegue atender alunos atípicos, né, que são os nossos, e os outros que querem também fazer parte desse trabalho. Então, hoje, a gente trabalha com um grupo enorme de alunos misturados, né, eles estão juntos o tempo todo. Eu achei muito legal esse coral de Libras que você citou, todos esses projetos. Mas eu queria saber qual que é a importância para você da dança e da arte nesse processo de aprendizagem. Porque, querendo ou não, a dança, a música, a arte, tudo está na nossa convivência. Sim. E é muito legal, eu queria ter essa curiosidade de saber. Sim, é maravilhoso mesmo, maravilhoso. A gente começou na escola com o coral de Libras, e assim, cada profissional que foi passando pela escola, intérpretes, professores de apoio, eles deixaram uma marca. Então, a gente passou a trabalhar também com os grupos de dança, em parceria com uma das minhas profissionais de apoio, o Grêmio da escola organizou um festival de dança. E eu, até então, não dançava nada, né? E aí, essa profissional de apoio, ela já tinha dançado antes hip-hop.
Aí ela se propôs a ajudar o nosso grupo, né, que queria participar desse festival. E aí ela começou a trabalhar com eles e a gente viu que assim, né, a aprendizagem deu um boom, o comportamento, eles eram os famosos da escola, né, dançando bem. Então, aquilo que antes as crianças não se misturavam, mudou completamente, né? Autoestima, aprendizagem, postura, os alunos interagindo, se respeitando, aprendendo e se desenvolvendo juntos. Você achou dificultoso todo esse processo que você disse, das pessoas serem mais tirarem a timidez, serem mais livres? Sim, a gente viu. Eu tenho, por exemplo, né, a gente fez no final do ano passado, uma peça de teatro com alunos, com os nossos alunos, né? Uma peça de teatro do Tainô, que era um projeto que a gente também gosta de trabalhar, né, de educação antirracista, e a gente montou uma peça de teatro, que estava trabalhando o livro do Tainô, da Aline Pachamama, e a gente montou uma peça de teatro. Dentro dessa peça de teatro tem os alunos, a parte da dança cigana, que a gente colocou para representar os elementos da natureza, os protagonistas, um menino autista foi protagonista da peça, coral de Libras. Então, é uma peça toda sem falas, só com dança, interpretação e Libras. Então, ficou um negócio assim incrível, fantástico, mais de 50 alunos no palco, e assim, ali ficou perfeito, né? E, assim, trabalhando juntos, se desenvolvendo juntos e falando de uma causa importante, porque isso é muito legal. Adolescente, mesmo o adolescente no EAP, ele gosta de falar sobre coisas que são importantes. Então, a gente tem também essa pauta antirracista dentro do EAP com bastante força, porque aí o adolescente se envolve mais, tem mais desejo de participar. A dança cigana é herança da Vivi. Sério? Como que tudo isso aconteceu? Assim, você falou, né, que nós trabalhamos com a arte, né? A minha formação é arte também, né? Quando eu fui para a educação especial, eu senti a necessidade de ter outras áreas para me ajudar, né? Então, eu fui fazer arte-terapia, porque eu sou muito ligada à arte. Não me satisfazendo, eu fui fazer a graduação em arte, depois eu fui fazer educação física, psicomotricidade e uma série de coisas, né? Porque eu sempre fui ligada à arte. Então, eu sempre levei a dança para dentro da escola, porque eu acredito exatamente nisso também, que a dança ela traz para a gente muitas ferramentas que desenvolvem habilidades sem você impor, né? É uma coisa que a criança se identifica, ela gosta do ritmo, ela gosta da música, ela participa da escolha, dos movimentos, de tudo, né? E aí a dança, então, ela sempre me acompanhou, e eu levei isso para dentro da sala da educação especial. Por quê? Não como um lazer, mas como um projeto de trabalho, como uma ferramenta para desenvolver habilidades. E como eu sou professora de dança cigana, eu falei, por que não? Professora. Por que não? Né? Eu falei, por que não trazer essa dança, né, diferente para dentro da escola, entendeu? E aí a gente fez aí um projeto Ciranda Cigana, né? E as crianças, elas participam e a gente cria coreografias, tal. Então, as crianças que saem da minha unidade, elas já vão para o Cíntia com essa habilidade de dançar. Então, é um trabalho contínuo, né? Um trabalho que a gente estende o braço lá para o Cíntia, e lá elas já estão adolescentes, tal. Então, elas conseguem desenvolver muito mais, né? E aí as alunas dela chegam na minha escola, né? E têm saudade desse projeto incrível, maravilhoso, lindo, né? E como que eu ia deixar as meninas sem dançar? Aí na época a Vivi ofereceu, né, a oportunidade para os professores, né, para as professoras que quisessem aprender. Aí eu passei a participar do grupo da Vivi, estou dançando com a Vivi até hoje. Elas participam de competição e tudo mais. Sim. Então, ganhei de presente. Ela ganhou de presente, mas quem ganha mesmo são as crianças, porque a gente faz esse projeto acontecer dentro da escola, né? E o mais incrível é essa questão de trazer as crianças sem ficar classificando quem é quem, né? A gente abre oportunidade para todas. Então, a gente
mistura as crianças da educação especial com as outras, e ali todos se tornam um só, entendeu? E isso é muito legal, né? Então, a arte ela é uma ferramenta incrível, como eu digo, né? O corpo ele traz aí para a gente várias dicas de como trabalhar. Então, em todo sentido, né? Eu prestando atenção na Emiliana, poxa, a linguagem de Libras, né? Como eu trago a minha expressão, como que eu sinto, né? Então, lá na escola, a gente já teve também aluno surdo, já tem um tempo que eu não tenho, mas nós já tivemos, e eu desenvolvi um projeto também de Libras com música. E, então, assim, é uma ferramenta que eu digo, né? A arte, a dança, a música, o fazer, né? Que eu gosto de construção também. Sim. A gente entende que isso faz com que as crianças desenvolvam habilidades sem imposição, com prazer. Então, tudo que é significativo e prazeroso vai desenvolver habilidades muito mais com eficiência do que quando você traz somente um conteúdo ou um objeto de conhecimento padronizado. Um livro didático não concorre, não compete com a arte. Tem uma aluninha minha que com paralisia, né, paralisia cerebral, e que é super animada para dançar. E assim, o mesmo movimento que na sala da fisioterapeuta ela tem muita dificuldade de fazer, com o lado que é mais comprometido, com a saia dançando, ela dança. Vai que vai, porque tem menos pressão, né? Ela está gostando do que está fazendo, tem prazer naquilo, né? Então, é uma atividade com mais sentido para ela e ela se dedica mais e consegue realizar o movimento. E a gente também busca, né, estudar mais, sim, fazer os cursos de formação, né, de graduação, que nem eu fui buscar educação física, até por conta disso mesmo, para entender esse corpo, né, que a gente precisa saber o que vai movimentar, como vai movimentar, né. E, então, eu busquei educação física e essa parceria com os professores também, como a Emiliana citou, é muito importante, porque quando a gente propõe uma atividade dessa, direcionada, né, ela não é uma atividade que a gente deixa a criança só simplesmente se movimentar, não, a gente vai dar para ela alguns movimentos para ela repetir, padrões, por exemplo, né. Então, a gente tem que saber qual tipo de padrão que a gente pode estar colocando para essa criança, né, ou para esse adolescente. No caso, com uma criança com paralisia, ela pode participar? Ela pode, mas a gente tem que ter responsabilidade, né, e conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, entendeu? Então, essa formação contínua, né, e uma formação bem responsável, é uma coisa que nos acompanha, precisa nos acompanhar o tempo todo, para poder a gente entender como que vai ser a intervenção, entendeu? Uhum. Vocês disseram que vocês trabalharam já com muitas áreas diferentes, tem várias formações, e eu queria saber como essas áreas, essas formações ajudaram a entender melhor cada aluno. Vocês disseram que a arte é muito boa, que vocês sabem o que ensinar, mas como vocês sabem o que ensinar e como ensinar para cada aluno, principalmente os especiais que vocês trabalham hoje? A gente nunca para de estudar. E nunca, né, tem a fórmula mágica também. Não tem mesmo. Mas a gente tem aí caminhos, né? Sim. Caminhos que são caminhos, por exemplo, eu vou colocando, né? A Emiliana vai me ajudando, mas o aluno chegou, nós não conhecemos esse aluno, sim, certo? Então, a gente parte para quê? Para um estudo de caso. Como eu falei, a gente vai observar essa criança em vários ambientes da escola para saber como ele se comporta, né? Depois, a gente vai acionar a família, vai conversar com a família, vai fazer uma anamnese, vai entender como é essa criança lá em casa, tudo mais. Vamos observar essa criança juntamente com os demais especialistas, professores da escola, como é que ele se comporta no âmbito, né? Sim. E aí a gente traça um plano de trabalho para essa criança, né? Que se chama PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado. Dentro desse plano é que nós vamos colocar as nossas ações, nossas estratégias, os recursos que nós vamos usar com aquela criança. E depois uma avaliação para ver se o nosso trabalho está dando certo, né? Como funciona essa avaliação? Como seria? Como funciona ou como seria? Como funciona a avaliação? Então, para cada um funciona de uma forma diferente, tá? Então, vamos pensar, a avaliação dentro da educação especial, ela vai dar observação, né? E da resposta que o aluno te dá. Então, qual é a resposta? Vamos pensar assim, mudança de comportamento.
Então, você pegou ali, qual é o comportamento que você quer mudar nessa criança? Então, essa criança não aprendeu, vamos dizer assim, o alfabeto, ela não sabe. E aí você fez um plano de trabalho para ela aprender o alfabeto em determinado tempo. Ela aprendeu, o que ocorreu? Mudança de comportamento. Ela não sabia e ela aprendeu. Então, nós fazemos essa avaliação, isso é um exemplo bem pequeno para você entender, né? E depois a gente apresenta para a equipe escolar um relatório. Sim. Esse relatório ele vai bem explicado todo o processo que a criança vem passando, né, vem sendo desenvolvido com ela. E nesse mesmo relatório a gente propõe também, né, para a equipe escolar estratégias que vão fazer ela avançar. Porque é a avaliação que faz também a gente entender quais são as dificuldades e as barreiras que ela enfrenta. É importante também, assim, nesse processo todo de construção desse PAEE, né, que é um instrumento nosso de trabalho, a gente tem também isso, a gente tem, né, que trabalha na educação especial, um olhar assim muito especial para aquilo que a criança traz de habilidade, né? Porque assim, às vezes a criança ela tem muitas defasagens em muitas áreas, e se a gente ficar focando só na dificuldade, só naquilo que a criança não tem, a gente não consegue desenvolver nada, né? Então, assim, porque parte também de um foco que a gente tem naquilo que a criança tem de mais positivo. Quando a gente pega algo que a criança tem de positivo, aí a gente consegue fazer com que ela se desenvolva muito mais, porque a gente eleva também a autoestima dela, dá para ela um outro olhar sobre ela mesma, né? E aí a gente depois vai trabalhando com as dificuldades, mas assim conhecimento prévio dela, sim, né? Sim. Toda criança quando chega tem aí uma bagagem de conhecimentos culturais, né? Que ela traz da família, dos lugares que ela frequenta, e então a gente faz esse apanhado e começa a listar tudo que ela sabe fazer. E assim a gente assim busca, não para de estudar nunca, buscando entender cada aluno, mas a gente aprende muito com eles durante o processo. A gente tem que ter assim esse olhar bem assim sensível para eles, para entender como que a gente vai seguir, porque nem todo autista é igual. Né? Cada um é um e muito diferente do outro. Já aconteceu vocês disseram que eles já vinham com já alguns hábitos. Já aconteceu de virem com hábitos ruins e vocês tiveram que ensiná-los o contrário? E como que foi essa questão de trocar o hábito? Bom, a gente recebe alunos muito diferentes, né, de famílias muito diferentes e com hábitos muito diferentes, né? Assim, acho que uma das principais coisas que causam assim dificuldade na gente são aqueles alunos que têm um comportamento mais agressivo, né? E é difícil de lidar com isso, mas assim a gente vai trabalhando, né, cada um de uma forma, mas assim primeiro tentando entender o que está por trás também disso, né? Porque a agressão, no caso desse comportamento, a agressão, ele é um comportamento de reação, é reação a alguma coisa. Então, ou esse aluno ele não está conseguindo expressar, muitas agressões estão ligadas a dificuldades de fala, porque quando a gente consegue falar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, não tem mais necessidade da gente ir lá e dar um soco no colega, né? Mas alunos que têm dificuldade de fala têm muito mais probabilidades de desenvolver comportamentos agressivos. Então, e a Emiliana colocando essa questão da troca, né? É muito importante que a gente tenha um planejamento. Sim. Então, esse planejamento, a gente vai colocar ali todos os comportamentos inadequados. E quais aqueles que nós queremos diminuir a frequência? Primeiro, então, ela falou da agressividade. Então, a primeira coisa que eu quero diminuir é a agressividade desse aluno. Muitas vezes, a gente não consegue fazer um outro trabalho enquanto não diminui essa agressividade do aluno, entendeu? Então, esse planejamento ele tem que ser feito de acordo com cada aluno. Então, aquele apresenta isso, o outro apresenta um outro tipo de comportamento. E a gente falou em crises, né? Mas tem crises e tem birras. Então, tem criança que são diferentes. Que são, né? diferentes, são coisas diferentes. E a gente costuma pegar uma criança com várias, tipo, sei lá, tem 4 crianças que fazem birras na escola. As birras são diferentes. Então, os planos de trabalho para aquelas crianças também são diferentes, entendeu? E assim, a gente vai tentando criar recursos
e também intervenções. Aí conta com quem? Conta com a família, conta com o serviço de saúde do município, né, com o apoio de terapeutas, fonoaudiólogos, como ela falou, crianças que têm problema de comunicação. A gente conta com as questões de saúde mesmo, neurologista, psicólogos, entendeu? Para estar auxiliando nesse trabalho e nesse planejamento de ações. Professoras, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Foi muito bom bater esse papo com vocês. E agora, qual mensagem você deixaria para os estudantes a respeito às diferenças convivência na escola? Bom, primeiro, assim que as diferenças, elas são uma riqueza no nosso meio, né? A gente aprende com as diferenças. Que coisa chata seria se todo mundo fosse igual, né? Eu acredito assim num trabalho de união, num trabalho de todos juntos, e a gente vê dentro da nossa experiência que turmas que têm os alunos que são do EAP, os alunos que têm algum tipo de deficiência, turmas que acompanham esses alunos, elas crescem de uma outra forma, elas crescem com mais empatia, com mais respeito, sabendo lidar melhor, né? E eu acho que são valores que hoje na nossa sociedade estão bastante em falta. Então, eu acho importante que todos aprendam com isso, né? Porque a inclusão ela tem essa lição para ensinar, né? Nós somos pessoas melhores porque eles estão lá. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Mais importante do que nota até. A gente tem visto aí situações assim de tantos casos horríveis, né, envolvendo adolescentes, que a gente fica até assustado. E quando a gente vê alunos convivendo, se tratando com respeito, entendendo, se colocando no lugar do outro, isso é muito importante, e eu acho que isso a gente consegue fazer e com uma boa ajuda do nosso trabalho com a inclusão. Então, complementando, né, a fala da Emiliana, eu penso assim, que a escola inclusiva é a escola das possibilidades e das potencialidades, né? A inclusão é para todos. Então, quando a gente entende que o diferente é ser, né, não é aquele público da educação especial. Na verdade, todos nós somos diferentes uns dos outros e também aprendemos de formas diferentes. Por isso que a nossa pesquisa, né, que está sempre ali na ativa, é uma metodologia viva, né, que a gente não para de pesquisar, porque cada educando da escola, ou cada profissional que está ali, cada família que chega, existe a diversidade entre todos e que nós temos que aprender a conviver com isso, né? Então, eu estava até pensando assim hoje, conversando com uma mãe, para até exemplificar isso. Ela disse, poxa, né, meu filho tem essa dificuldade de aprender o convencional, o padrão, né? Eu disse para ela, mas que bacana, né? Ele tem aí uma vocação que muitos outros não têm, que é a música, entendeu? Que é a arte. Então, assim, a gente tem que pensar nas potencialidades e entender que cada um aprende de um jeito e que cada um vai seguir um caminho diferente. Agora, qual é o nosso papel? É fazer com que esse educando se torne melhor, né, na sociedade, e que ele tenha o seu espaço para conviver em sociedade, que ele se faça a voz, né, que ele possa atuar, que seja respeitado, entendeu? Esse o nosso papel. E então é essa a minha mensagem, né, que eu deixo aqui nesses anos de trabalho da educação especial. Eu aprendi muito, né? Eu falo sempre para a Emiliana isso, a gente aprende muito, aprende todos os dias. Eles estão aqui para nos ensinar e nós estamos aqui também para trocar nesse conhecimento de uma forma muito respeitosa. E, com certeza, como ela disse também, né, nós conseguimos ser pessoas melhores. Então, é esse desafio que a gente continua amando fazer. Sim. Vamos continuar fazendo, né, e espero que a gente consiga aí fazer muitas pessoas felizes com o nosso trabalho. Amém, muito obrigada. E esse foi o nosso podcast, entrevistando nossas professoras lindas e maravilhosas, Emiliana e Viviana. Então siga a gente nas redes sociais, @seducçãoseba. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Muito obrigada. Beijão.